Olá, amante do terror. Olha que coisa, eu tô gravando de manhã dessa vez e não de noite com a janela aberta pra todo mundo falar dela. É porque eu simplesmente esqueci de gravar ontem à noite, então se acostumem. Você sabia que eu tenho um canal de gameplay? Dá uma passadinha lá depois, eu tô fazendo live toda semana. Garanto que você não vai se arrepender. Eu já falei aqui de animais pré-históricos, especificamente aqueles que já viveram aqui na Terra, tipo os dinossauros. Eles eram criaturas que já viveram aqui tem milhões de anos, só que já foram extintos tem milhões de anos. E eu acho que todo mundo sabe como, né? Sobre o oceano, eu tenho certeza que eu já cheguei a citar alguns criptídeos que vivem lá, supostamente. Que pra quem não sabe, criptídeos são seres estudados pela criptozoologia, que meio que tenta desvendar animais que ainda não foram descobertos pela ciência. Geralmente eles são seres míticos, que ninguém nunca sequer sonharia que poderiam existir. A grande maioria dos animais estudados pela criptozoologia são realmente lendas, que nunca foram comprovados de verdade, mas que por muito tempo as pessoas acreditavam fielmente nisso. E tem alguns que já foram comprovados como reais, tipo o ornitorrinco, o okapi, o dragão de Komodo e a lula colossal. Então ela não é totalmente descredibilizada. Só que eu não lembro de ter citado alguma vez como o oceano antigo poderia ser realmente assustador, porque não existiam animais perigosos só na terra, eles também viviam no mar. Então por que não citar como o nosso oceano antigamente era um mar de horrores? E você também sabe o que mais é um horror? Você ainda não ter garantido nenhum curso da EBAC. Adivinha só quem tá falando? A EBAC, ou Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, é uma plataforma de ensino com mais de 150 cursos e 145 mil alunos. E olha só, assim que você termina, você ganha 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC e um portfólio personalizado só seu. A EBAC também conta com mais de 300 professores renomados no mercado que vão disponibilizar um acompanhamento individual. E além das próprias aulas, também conta com grandes eventos ao vivo e não ao vivo. E durante todo esse período, você vai ter ajuda para ingressar na área que você quiser, mesmo que você não tenha nenhuma experiência. E é claro que o curso que eu estou destacando aqui hoje é o de designer gráfico, que o salário, de acordo com o Glassdoor, varia de 2 a 3 mil por mês. Isso, claro, com potencial de crescimento. Existem vários cursos da EBAC que você pode escolher, e alguns literalmente têm garantia de emprego. Se você não sair de lá trabalhando, é o seu dinheiro de volta. Então você não tem o que perder, só a ganhar. Então, não perca tempo. O QR Code tá aqui na tela. E se você usar o cupom VIRAL200, você ganha R$ 200 de desconto em qualquer curso da EBAC. Repito, qualquer curso da EBAC. Então não perca tempo e já entre no link aqui na descrição ou no comentário fixado e expanda o seu conhecimento. Bom, por onde a gente pode começar? Vamos começar falando do nosso oceano e como ele é. Eu acho que não é mistério pra ninguém que o nosso mar é um dos lugares, se não o lugar mais misterioso que a gente conhece. Até porque ninguém sabe com certeza o que tem lá embaixo. E explorar esse abismo é uma tarefa bem difícil e que sai bem caro, porque precisa ter equipamentos de altíssima qualidade que vão suportar a pressão lá de baixo. E claro, de profissionais que sabem o que estão fazendo e que não vão ferrar tudo por causa de um mínimo deslize. Quanto mais fundo você chegar, além da pressão atmosférica aumentar, a luz só vai diminuindo, porque a luz do sol simplesmente não consegue alcançar os pontos mais profundos do oceano. E o que isso significa? Que lá no fundo é um breu absoluto. É tão escuro que os animais que vivem lá embaixo tiveram que se adaptar ou para conseguir ver no escuro ou adquirirem bioluminescência, que para quem não sabe é tipo um LED natural. E falando dos animais, lá no fundo do oceano existem os seres abissais, e muitos deles são seres muito antigos, muito mais antigos do que os próprios seres humanos, e quiçá vivem aqui desde a época, sei lá, mesozoica. Só que por viverem no fundo do mar, eles conseguiram passar pela época de extinção sem muitos problemas. E sabe por quê? Porque aqui no fundo do mar, as criaturas estão praticamente isoladas de tudo o que acontece na superfície. Ou seja, mesmo se rolar uma extinção em massa em que toda a vida terrestre é erradicada, você pode ter certeza que as únicas coisas que vão sobreviver vão estar aqui no fundo do mar. E isso é bem irônico, considerando que as primeiras vidas que surgiram aqui, no nosso planeta, vieram da onde? Exatamente, do mar. Os primeiros seres vivos surgiram do mar, e aí depois de milhões de anos, evoluíram para subir para a Terra, e justamente são essas vidas que a gente vai falar.
É bem importante relembrar que o nosso mundo hoje é bem diferente do mundo de antigamente, considerando que tinham até mesmo insetos gigantes por causa da quantidade absurdamente maior de oxigênio que existia na Terra nesse período. Então você já pode esperar que o oceano conseguia abrigar monstros enormes, que se existissem hoje em dia, provavelmente iam causar extinção em massa. Aquele Analog Horror, o Prehistoric Emergence, mostra muito bem como que isso seria. Imagina só se um Megalodon resolvesse do nada ressurgir. E por falar em Megalodon, por que não começar por ele, não é? O Megalodon, ou o Megalodonte, que nem muitas pessoas chamam, ele já foi extinto tem muito tempo. Dizem que ele viveu entre 32 e a 3,6 milhões de anos atrás. Ele é um parente bem próximo do tubarão branco, considerado um dos animais mais ferozes que tem no mar. Imagina só como esse bicho não era. Para você ter noção, o nome dele significa dente grande. E não é para menos, porque se estipula que o comprimento aproximado de um dente desse monstro era de até 18 centímetros. Você tem noção o que é isso? Se você tiver uma régua aí em casa, mede aí. Um dente dele é maior que a sua cabeça. Imagina o resto do corpo. A força de mordida teria algo entre 24 e 40 mil PSI. E para você ter uma noção, um crocodilo de água salgada, que é considerado hoje como o animal com a mordida mais forte do mundo, tem 7 mil PSI. E um tubarão branco tem 4 mil PSI. Então acho que tá dando para ter uma noção da diferença. O modo de abate das presas também era diferente da de um tubarão branco. Um tubarão branco geralmente mira nas partes mais molengas e inferiores das presas. Já um Megalodon era mais hardcore. Ele mirava logo na caixa torácica, provavelmente mirando o coração, porque a mandíbula deles era incrivelmente forte. Ele foi extinto porque os Megalodons começaram a morrer de fome, e a falta da adaptação fez com que ele aos poucos fossem sumindo, até desaparecerem por completo. E muita gente até hoje diz que pode ter algum Megalodon rodando por aí, mas sinceramente eu duvido bastante. Aproveitando que eu falei sobre crocodilo de água salgada, vamos falar de um crocodilo pré-histórico que vivia lá pelo mar interior ocidental. Ele viveu mais ou menos entre 83 a 73 milhões de anos atrás, lá pelo período Cretáceo pela América do Norte, o Deinosuchus. Durante os anos, várias estimativas do tamanho dele foram dadas. Por exemplo, a original foi em 1954. Os pesquisadores, se baseando no crânio de 1,5 metro de comprimento e uma mandíbula inferior de 1,80 metro de comprimento, eles deram um tamanho de 15 metros. Só que mais pra frente, ela foi considerada extrapolada, até porque considerando que uma baleia azul macho tem uns 20 metros, esse crocodilo seria um titã. E em 1999 foi considerado que essa espécie teria entre 8 a 10 metros de comprimento e pesando em média 2,5 toneladas, o que já seria maior que o maior crocodilo do mundo moderno. Em 2002, o paleontólogo David Schwimmer confirmou que na dieta desse crocodilo estavam dinossauros, e sim, ele fazia o tal giro da morte. Ainda não se sabe exatamente o porquê ele foi extinto, mas considerando o período em que ele foi extinto, não foi por causa do asteroide. O Helicoprion era um dos animais pré-históricos com uma aparência mais bizarra. Se você olhasse pela cauda, ele parecia um tubarão normal, mas isso até você chegar na região em que a boca dele fica. A mandíbula inferior é desse jeito aí, parece uma serra circular. Sabe aquelas maquitas que servem para cortar mármore? Então, era igualzinho. E não era só de enfeite não. Essa mandíbula nesse formato tinha um motivo. O Helicoprion surgiu há cerca de 280 milhões de anos e foi extinto por volta dos 225 milhões. E acredite se quiser, os únicos fósseis que já foram encontrados desse bicho foram os dentes. Imagina só os paleontólogos encontrando um disco de maquita gigante entre os fósseis e descobrindo que pertencia a um animal que viveu centenas de milhões de anos atrás. É no mínimo curioso. E o motivo para essa mandíbula em espiral, eu acho que você já deve até adivinhar, né? Provavelmente era para conseguir serrar tanto a carne quanto os ossos das presas dele. Eu acho que isso facilitava para engolir e tal. Ele foi extinto durante a extinção do Permiano Triássico, que ficou conhecido pelos cientistas como a Grande Morte, um evento que simplesmente eliminou 95% da vida na Terra. Mas eu acho que mesmo se isso não tivesse acontecido, ou ele teria que
que evoluir, ou ele ia acabar sendo extinto pela própria fome, que nem o Megalodon, porque essa mandíbula circular fazia ele um pescador menos eficiente, ou seja, acabava atrapalhando ele de certa forma, então não tinha jeito. Esse era um animal que já havia nascido condenado, tanto por ter nascido dessa forma, quanto pelo período em que ele nasceu. Se a gente está falando de animais pré-históricos marinhos, é claro que a gente não pode deixar de falar do Mosasauro. O Mosasauro era um lagarto marinho que viveu lá por volta dos 90 milhões de anos atrás no Oceano Atlântico. Um fato interessante é que esse nome dele é por causa que os primeiros fósseis foram encontrados no vale do rio Mosa, lá na Holanda. O crânio desse bicho tinha mandíbulas que eram capazes de morder violentamente com vários dentes adaptados para cortar. As patas dele eram adaptadas para se mover principalmente na água, e ele tinha uma cauda longa que terminava em uma curva para baixo e uma pata em forma de remo. E ele tinha uma característica que é bem comum para os escamados: ele era endotérmico, ou seja, ele tinha sangue quente. Bem diferente de outros répteis que têm sangue frio, e a estimativa de tamanho de um mosasauro era de mais ou menos 17 metros de comprimento. E esse sim foi extinto pelo asteroide que fez aquela extinção em massa que deu fim na era dos dinossauros. Uma citação um tanto especial que eu quero fazer aqui, mas por causa do nome dele, é o Leviathan melvillei. Sim, é um monstro marinho que tem o nome do Leviatã. Mas o que era ele? Ele seria um parente próximo da baleia cachalote. Ele era uma baleia enorme que viveu lá pelo período Mioceno, entre 13 e 5 milhões de anos atrás, até que bem recente comparado com os outros que a gente viu aqui. Ele tinha cerca de uns 15 metros de comprimento, mas isso ainda é discutido até os dias de hoje. Só que o que chama a atenção mesmo nessa baleia é o tamanho dos dentes, que chegavam a medir 36 centímetros de comprimento. Os dentes deles eram maiores que os do próprio Megalodon, e se estima que a dieta desse monstro se baseava em tubarões, focas, golfinhos e baleias de 7 a 10 metros de comprimento. Então, ele era considerado um dos maiores predadores nesse período. Só que ele acabou sendo extinto tanto por causa das mudanças climáticas, quanto provavelmente por causa da competição com os outros predadores. Muitos animais do passado acabaram sendo extintos desse jeito. Esses foram alguns animais pré-históricos que viviam no oceano, e alguns deles até foram citados naquele Analog Horror que eu falei lá no início, o Prehistoric Emergence. E não é pra menos. Se as criaturas que já viviam aqui na Terra já eram assustadoras, imagina as aquáticas, que viviam num lugar inóspito e inexplorado pela gente. Então é claro que a gente tende a achar essas criaturas ainda mais assustadoras. Isso sem contar as criaturas abissais. As que eu citei aqui viviam na superfície. Nem queira imaginar os horrores que viviam lá no abismo. E não dá pra saber que criaturas viviam no fundo do mar porque, bem, elas viviam no fundo do mar. Então, não é nem um pouco fácil descobrir fósseis dessas criaturas, mas eu consigo imaginar todo tipo de bizarrice que existia lá embaixo. Você teria coragem de viver no período em que essas criaturas existiam? E se por acaso elas resolvessem voltar do nada da extinção? Tipo como aconteceu no Prehistoric Emergence. Eu sinceramente acho que a gente estaria bem ferrado. Muito obrigado ao Mais Um Maluco e ao Pirates Lair por terem se tornado abençoados. E também ao Manual do Multiverso, ao Yahuza, ao Karma, ao Additive Radio 67, ao Endertati e ao Rengar por terem se tornado abençoados novamente, e ao Maui ou Maue por ter feito um upgrade. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter um nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos antecipadamente antes deles saírem, com pelo menos um dia de antecedência ou mais sempre que possível. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.